Oi, 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 bom dia, tudo bem com vocês? Passando aqui para deixar uma mensagem no seu coração. Antes já gostaria de compartilhar, gente. Ontem no culto que teve ali no culto de mulheres da Adornadas na família Morumbi. Que culto, gente, que presença de Deus sobrenatural. Eu conheci a Patrícia Fernandes apenas do Instagram e a gente acompanha e vê ali o mover de Deus sobrenatural através da vida, da unção que ela carrega. Mas viver ontem aquele momento ali, assim, foi sobrenatural. A presença de Deus ali foi, assim, palpável. É você tremer de presença e ver as pessoas ali. E algo que muito forte que ela trouxe ali sobre aquilo que a gente carrega no nosso coração e que tem muitas vezes paralisado a nossa vida. Porque muitas vezes não é sobre o espírito, é sobre a nossa alma, que realmente nos paralisa, nos impede de viver aquilo que Deus tem para nossa vida. Às vezes a dor que a gente carrega ali está no nosso coração. E são coisas que aconteceram na nossa vida. Rejeição, abandono, abuso. Quantas coisas nós carregamos aqui dentro e se torna um peso, uma culpa. Nos sentimos culpados de tantas coisas que aconteceu. E tudo isso impede o agir e o trabalhar de Deus. A falta de perdão, quando o nosso coração está cheio, é algo que eu sempre falo. Como que Deus entra em um coração cheio, cheio de amargura, cheio de falta de perdão, cheio de raiva, cheio de ira, cheio de rancor. Então é algo que assim a gente precisa tirar esses lixos emocionais do nosso coração para que o Espírito Santo possa fazer a morada, possa trazer paz, possa trazer alegria, possa trazer ali discernimento espiritual. E muitas vezes o que para a nossa vida não é com relação ao Espírito, é a nossa alma. E eu também, como psicanalista, vejo a importância do autoconhecimento, em saber que muitas vezes ali não é falta de Deus, que a gente passa por situações que a gente não sabe lidar com a situação. A gente passa por luto que a pessoa às vezes não sabe lidar, por uma separação, por um divórcio que às vezes a pessoa não sabe lidar. A pessoa passa ali por uma decepção, por uma frustração, que aquilo ali é algo que tirou o chão da pessoa. E como que é que a pessoa lida com isso? Muitas vezes pode levar a pessoa à depressão, mas é conforme aquilo que ela carregava, a importância, o valor que ela dava para aquilo ali, e quando veio algo que a decepcionou de uma forma tão grande, ou tirou aquilo ali dela de uma forma que teve um impacto muito grande sobre a vida dela. Então é a gente entender, trazer esse conhecimento, e muitas vezes sozinho a gente não consegue, por isso a importância de a gente ir atrás de profissionais e também que carregam princípios e valores que os nossos. Porque essa pessoa vai trazer ali para você conhecimento, discernimento também. Não apenas científico, apesar que, gente, a ciência só confirma aquilo que já está na Bíblia, mas conforme princípios e valores cristãos. Então eu vejo isso muito importante, porque ela vai te direcionar, ela não vai tomar decisão por você, mas ela vai te guiar, te direcionar, e através do seu conhecimento, daquilo que você quer, dos pós e contras, é você que decide, é você que vai saber como lidar com cada situação. Já aproveitando aqui, trazer a mensagem de hoje com um tema que diz assim, dia 6/6/2026. Corajosos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. A primeira coisa que ele fala aqui, não nos deu o espírito de covardia. O que muitas vezes nos paralisa? O que hoje tem te impedido de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, ou aquilo que está no teu coração para fazer? Muitas vezes a timidez nos paralisa, muitas vezes o medo nos paralisa, muitas vezes a rejeição nos paralisa, muitas vezes a validação nos paralisa. Quantas coisas hoje nos impede de viver o sobrenatural, de fazer a rejeição mesmo, para falar, para expor. A gente tem medo de ser confrontado, a gente tem medo de ser julgado. E eu me coloco nisso porque eu tinha ferida muito intensa na rejeição. E muitas vezes até o grito de pessoas narcisistas, de pessoas que não tinham controle, domínio próprio, não tinha talvez ali um conhecimento de gritos, quantas vezes nos paralisa? Eu mesmo fiquei calada e paralisada por muito tempo. E para eu começar a falar, é um passo de cada vez, é você enfrentar, você ter conhecimento, saber o que é que te impede, e você agir a partir disso.
A timidez excessiva, né? Quantas vezes eu mesmo falo, eu apesar de ser sanguínea, eu sou uma pessoa tímida, mas até eu pegar amizade e depois é diferente. Mas como que é? E não vai... Eu não tô aqui para falar que eu não tenho medo. E eu não estou aqui para dizer que os cristãos também, pessoas ali, por mais que a gente tenha e fala de Deus, que a gente não vai ter medo. Mas que nós não nos deixamos ser governados pelo medo. Não deixar com que o medo nos paralise. Não deixar com que o medo te impede de fazer aquilo que você tem que fazer. Te impede de seguir, te impede de dar o próximo passo, te impede de seguir adiante. Então, não deixe com que o medo, o espírito de covardia te pare. Aí depois vem aqui, mas de poder. Quem que é que nos dá poder? Se não o Espírito Santo. Muitas vezes a gente quer agir com a força do nosso braço. Muitas vezes a gente acha que a força tá aqui, ó, fisicamente. Mas é o Espírito Santo que vai ajudar nós a perseverar diante dos desafios. É através dele que vamos ter forças para poder enfrentar os obstáculos da nossa vida, as adversidades da nossa vida. É através do Espírito Santo que vamos aprender a ter domínio próprio. É através do Espírito Santo que vamos nos aproximar mais de Deus. Eu falo a leveza, né, do Espírito Santo, a doçura do Espírito Santo. Então é esse poder que temos aqui. Não está na nossa força física. Esse poder que está aqui, esse poder vem de Deus. Aí depois vem também de amor. Gente, Deus é o próprio amor. Ele não tem amor, ele é amor. E hoje estamos transmitindo e transbordando o que Deus é em nós. E é algo que o amor é você olhar para a pessoa, ter empatia pela pessoa, ter compaixão pela pessoa. Se você pode ajudar a pessoa, ajude. Ajude a pessoa, faça por amor, faça por compaixão e não por dó. Porque quando a gente tem dó, a gente carrega e acaba se tornando um peso para nós. Mas a compaixão faz com que você ajude o próximo, sem ser esse peso para você. E se você pode, tenha realmente amor, tenha compaixão, tenha empatia. Aprenda a servir o outro sem esperar nada em troca. Porque Deus, ele não esperou que você o amasse ele para dar o filho dele para que morresse por você. Ele simplesmente deu o filho dele, ele morreu por mim, por você, sem esperar que você o amasse. Porque muitas vezes a gente rejeita ele. Muitas vezes a gente abandona ele. E ele não nos abandona. Ele não nos rejeita. Como também aqui, de moderação. Esse aqui realmente é só o Espírito Santo. Para você ter esse espírito de moderação, ter controle, ter domínio próprio sobre os seus pensamentos, sobre as suas atitudes, sobre os seus impulsos. Muitas vezes o que é que nós agimos e como agimos, né? Sabendo coisas que é errado. E por que é que a gente faz? Até acho que é Paulo que fala, né? O mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Porque muitas vezes, se eu não consigo tratar aquilo que está no meu inconsciente, eu vou agir de uma forma automática, inconscientemente. Por isso que é importante eu trazer conhecimento, porque muitas vezes eu ajo conforme os meus traumas, eu ajo conforme as minhas feridas, eu ajo conforme aquilo que me machucou. Então eu preciso ter esse espírito de moderação. Eu preciso entender quais são as minhas atitudes, como eu estou agindo, os meus pensamentos, as minhas ações. Eu estou fazendo da maneira certa? Ou eu não estou conseguindo vencer nisso? Eu tenho tido controle e domínio próprio sobre primeiramente a minha vida? Porque eu mais falo em área de liderança... joinha! Principalmente em área de liderança. Se a gente não tem governo, se a gente não tem controle sobre a nossa vida, se a gente não tem controle próprio, como que eu quero governar e liderar o outro? A autoliderança, ela começa com você. Ela começa com o governo sobre você, sobre a tua mente, sobre o teu corpo. Que você olhe para a sua vida hoje, independente das circunstâncias, independente das adversidades, independente do que tenha acontecido. Seja corajosa. Forte e corajosa. E lembre, não é na sua força física. Não é na sua capacidade humana. Deus, Ele te dá. Ele te dá força, Ele te capacita. Lembre-se, ore e busque direção do Espírito Santo. Peça para que Ele domine ali o teu coração. E lembre que muitas coisas que está aqui dentro do nosso coração pode nos paralisar, pode nos acovardar. Mas que hoje, a partir de hoje, você não deixa que nada nem ninguém impeça que você faça aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, através da sua vida, tá bom? Fique com essa mensagem de hoje. Beijo no coração de vocês.